Segunda coisa que eu escutei, né, que eu achei bem interessante. O pessoal falando que eu tava alucinando, que o Foro de São Paulo é apenas um grupo que reúne alguns partidozinhos. Olha, pesquisem, sabe? Eu não posso pedir outra coisa. Leiam as atas, vejam quem estava lá, sabe? Se vocês acham que um grupo que em 10 anos se torna, tem na América Latina quase inteira nas suas mãos, seja por partidos que estão na presidência, seja por guerrilha que está na oposição, como as Farc e o Mir chileno, vocês acham que isso é um grupinho de merda? Então tudo bem. Porque olha, pra mim, você ter um grupo que reúne o partido político que está na presidência de um país, como o PT, e um grupo dos maiores narcotraficantes do mundo, como as Farc, isso já é motivo para tirar o PT daqui e botar todo mundo na cadeia e mandar fechar esse Foro de São Paulo. Se isso não significa nada, se o Foro de São Paulo é apenas um grupinho de merda, então tudo bem, entendeu? Só peço, ó, vão lá e investiguem isso, certo? Terceira coisa, que o povo mais falou porque não entendeu porra nenhuma. O PT não está financiando os protestos porque é muita gente, né? Foi o que eu mais escutei. Olha, deixa eu explicar de novo. O PT não tá pagando salário para as pessoas irem lá e protestar. Tanto que tem gente tá indo lá que odeia o PT. Tem gente indo lá que tá indo pra fazer um fora Dilma mesmo. Não muda o fato que quem começou esse movimento, por exemplo, lá em Brasília foi o PT. Quem tentou assumir esse movimento lá em São Paulo foi o PT, você entendeu? Quem tá lá no meio de todo esse movimento é um monte de partido de esquerda, sabe? É PSTU, é PSOL, é toda essa porrada toda. O povo que também reclamou muito, né, adora falar, todo mundo que critica, fala, mas é muito fácil criticar aí, você fica sentado e não faz nada. Olha, vocês querem saber o que vocês têm que fazer? Vocês querem saber o que fazer para acabar com a corrupção? Não façam passeata contra a corrupção. Isso não funciona para nada. Como assim? Quer dizer que se eu quero acabar com a corrupção, eu não posso fazer passeata contra a corrupção? Exatamente. Se vocês querem acabar contra a corrupção, façam passeata contra os corruptos, não contra a corrupção. A corrupção é um termo genérico, abrange todo mundo e não tira ninguém do poder, entendeu? É só vandalismo em vão. Vocês não vão diminuir a popularidade de ninguém, vocês não vão tirar ninguém de lá. Se vocês falarem, ó, nós estamos fazendo uma passeata aqui contra a Dilma, contra o Lula, contra o José Dirceu, ou no caso de Goiás aqui, contra o Marconi Perillo, e tiver essas centenas de milhares de pessoas, aí é outra coisa. Enquanto for essa história de passeata apartidária, que não tem partido, que queima a bandeira de partido de esquerda, mas ainda assim estão os partidos de esquerda lá, e ainda assim tá o povo do PT lá, e ainda assim tá o Lula se manifestando falando que tá de acordo, e ainda assim tá a militância petista também falando que tá de acordo, envolvida lá no meio, pra falar mal de Geraldo Alckmin lá em São Paulo, você entendeu? Enquanto tiver essa baderna, esse fuzuê todo, né, que tem um povo que diz que é partidário e o povo que é de esquerda, não serve pra nada. O pessoal que é partidário não tá culpando o governo, não tá culpando o partido ou os políticos, tá culpando o governo em geral, o que não serve pra nada. E as pessoas de esquerda estão indo lá pra culpar a oposição, como o PSDB, e pra demonizar a PM. Sabe o que vai acontecer? A mídia internacional tá apoiando hoje, não tá? Tá todo mundo fazendo passeata em Boston, em Nova York, em Londres, em Munique, etc. Quando esse povo da Europa e dos Estados Unidos vier pra cá, o que você acha que vai acontecer? Eles vão falar, ó, os brasileiros são tudo um bando de vândalo, a gente quer que o governo garanta a nossa segurança. Então, o mesmo povo que está apoiando vocês hoje vai apoiar o governo quando ele resolver se tornar mais autoritário, aumentar o policiamento, censurar as coisas. Para quê? Para impedir que tenha protesto e violência quando os gringos estiverem aqui. As pessoas que não querem partido, querem ser apartidárias, estão brigando com os esquerdistas. E os esquerdistas estão se dividindo lá do negócio. Ou seja, já está com uma divisão interna no movimento. Por quê? Porque vocês criaram um movimento genérico, vocês não deram nome aos bois. Vocês não fizeram uma passeata contra a Dilma, vocês fizeram uma passeata contra a corrupção em geral. E isso só serve para anarquizar, não serve para nada. A Dilma foi vaiada, muito bem, fiquei feliz, ri bastante. Mas aquilo não me engana. O Lula foi vaiado também na abertura do Pan-Americano, continuou do poder e a Dilma foi eleita em seguida. Aquelas vaias não significam absolutamente nada. Nada! Ela vai ganhar de novo. Eu não quero que isso aconteça, mas isso vai acontecer enquanto vocês se recusarem a falar do verdadeiro problema, que são coisas como o Foro de São Paulo, são coisas como a ligação do PT com as Farc.
Enquanto vocês se recusarem a falar sobre isso, enquanto vocês se recusarem a fazer uma manifestação contra a Dilma, contra o PT, eles vão continuar no poder e nada vai mudar. Dia 31 de julho vai ter a reunião do Foro de São Paulo em São Paulo. Se vocês quiserem acabar com essa corrupção no Brasil, vão protestar contra isso, comecem a avisar a população sobre isso e comecem a se informar sobre isso. Saiam dessa ilusão de que Foro de São Paulo é apenas um grupinho qualquer e vão lá na porta desse povo para assustar esse povo e tirar eles, não só daqui do Brasil, mas expulsar esses narcotraficantes que fazem o que eles querem aqui no nosso país. Esse pessoal lá da Venezuela, para tirar esse pessoal da Venezuela, pessoal de Cuba, tirar esse tanto de cubano que tá vindo aqui, esses agentes comunistas, esses médicos que estão querendo vir pra cá, médicos entre aspas, que todo mundo sabe que é agente cubano disfarçado. Não deixem que acabem com a soberania do país. Depois de 4 anos, isso vai ser inevitável. Se vocês não começarem a fazer algo agora, porque a Dilma não vai perder a eleição. Ela não vai. Infelizmente ela não vai, não tem como. Mas tem como, na próxima eleição, depois que ela for eleita, porque não dá tempo de fazer ela perder os 70% de apoio da população que ela tem em tão pouco período, tem como a gente fazer um impeachment se a gente começar a informar a população agora. Então comecem a lutar da maneira certa, comecem a lutar contra o Foro de São Paulo, comecem a lutar contra o PT e comecem a dar nome aos bois, em vez de lutar contra o governo em geral. E outra, em vez de colocar a PM e o Exército como seus inimigos, informem a PM e o Exército que o governo tem aliança com o narcotraficante. Porque quem mais sofre com isso é eles. Quem combate as drogas no Brasil é a PM e o Exército. Quem policia as fronteiras é o Exército. Se o Exército e a polícia também estivessem sabendo disso, eles também estariam contra o PT e também estariam contra o governo, porra. E foi assim que nós construímos um dos mais importantes movimentos sindicais da América Latina. E foi assim que a gente conseguiu construir um dos partidos mais importantes da América Latina. Foi assim que nós conseguimos construir o Fórum de São Paulo, que pela primeira vez a gente conseguiu juntar todos os partidos de esquerda da América Latina. Não pense que é fácil, tem aqui companheiros que participam. A América Latina, já quando você já conseguiu produzir uma revolução, como uma revolução cubana, que não é cubana, mas eu volto para cá, de Cuba, e vou trabalhar em São Paulo no meu escritório. E eu começo a ter coisas de um país que é o oitavo da economia mundial, que eu não vi em Cuba. Cuba, perto do Brasil, é tudo. Economicamente é pobre, financeiramente é pobre, industrialmente é pobre. O que Cuba tem mais que nós? O povo cubano tem mais dignidade do que a maioria das pessoas. Não pense que uma Cuba porque a modelo não serve para nós. Cuba também não é uma paciente que fica modelo para mim, e tampouco vai ter os talentistas feliz de levar o modelo. Essas revoluções que foram feitas no mundo não foram feitas por causa dos valores. E que esse mundo novo que nós sonhamos, essa América Latina que nós queremos construir com o Pedro Cárdenas, não está apenas subordinada ao tipo de que vai ser eleito. Estará muito mais subordinada ao tipo de consciência política que tem a sociedade. E, portanto, ainda muito jovens, argentinos, uruguaios, brasileiros, chilenos, salvadoreiros, nicaragüenses, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, não podem estar no nosso meio, porque morreram tentando concretizar de outra forma, com outras lutas, aquilo que, se Deus quiser, nós iremos transformar em realidade.
mundial que começou lá em Porto Alegre e agora ocorre nesse local muito especial do Brasil, que é a Amazônia. Queria dizer a todos vocês, a todas as mulheres, a todas as companheiras, a todos os companheiros que estão aqui hoje, que eu me sinto muito feliz de estar aqui na tenda da Revolução Cubana, dos 50 anos da Revolução Cubana, que foi um acontecimento histórico na América Latina e que teve uma influência profunda na minha geração. Então, eu considero esse um momento especial. I'm getting weary just to be alive. All I want is Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Fórum de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países e mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Hoje, somos uma referência internacional de alternativa vitoriosa ao neoliberalismo. Claro que há muito o que fazer. Os fatos ocorridos, por exemplo, em Honduras e no Paraguai, mostram o quanto ainda precisamos lutar para que a democracia prevaleça em nossa região. A existência de colônias em nosso continente, como no caso das Malvinas, que evidentemente são argentinas, serve para nos lembrar que muito ainda deve ser feito para que a soberania nacional e regional prevaleça. E para isso, precisamos de mais integração latino-americana e caribenha. Nossos países ainda são marcados pela pobreza e pela desigualdade. Precisamos de mais crescimento econômico, políticas sociais e reformas estruturais para construir a sociedade desenvolvida, justa e fraterna que almejamos. Em tudo o que fizemos até agora, que foi muito, o Fórum e os partidos do Fórum tiveram um grande papel, que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Quero me despedir de vocês dizendo que gostaria muito de estar aí, não apenas para integrar a delegação do Partido dos Trabalhadores, mas também para dar um forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. Chávez,
conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina. Ou seja, nós sabemos, quando o PT quer impor alguma coisa, ele começa a trabalhar para isso. Nós conhecemos aqui o que é a ditadura cubana. Acho que ninguém tem dúvida, desde 59, quando Fidel Castro deu um golpe lá e assumiu o poder, botando milhares no paredão. É assim que funcionam as ditaduras em qualquer local do mundo. Em qualquer local do mundo. Agora, lógico, vocês são defensores do regime cubano, vocês são amantes do regime cubano. Vocês vivem em Cuba. Um parlamentar agora há pouco falou que quer ajudar Cuba, ajuda. Já está ajudando. No final do governo Lula e governo Dilma, já foi 1 bilhão para a família Castro, né, para Cuba, e foi carimbado como secreto. Ué, o PT é um partido da transparência? Por que secreto? Para fazer o quê? Seria um pré-pagamento para esses médicos, mas não pelo serviço médico. Qualquer cubano, antes de ter qualquer profissão, ele é um agente do Estado. E vocês querem lotear centenas de municípios com células de agentes do Estado, que têm um compromisso com a ditadura cubana. E entre essas pessoas tem aqueles que tomam conta desses médicos, entre aspas. Presidente, por que Cuba é um país miserável, que sempre viveu aí de esmola da antiga União Soviética, depois de Hugo Chávez, e agora, por nós aqui, forma tantos médicos? Por quê? Porque nós aqui não... Vocês são 10 anos no governo. Antes de ser governo, sabiam de tudo, de todos os problemas, tinham uma fórmula para tudo, e agora querem impor esses agentes cubanos no nosso país, para ter células de centenas de araguaias pelo Brasil adentro. Olha só pode ver, há pouco tempo atrás, quando tivemos um problema na aeronáutica, de controlador de voo, nós quadruplicamos as vagas na especialista em Guaratinguetá e foi resolvido o assunto. Aqui não. Cria-se o problema, né, para depois buscar a solução fácil. É a ideologia, nada mais além disso. Agora, senhor presidente, 1 minuto está mais que o suficiente, já dei meu recado, que eu já indignei alguns aqui que são torturados com verdade, é verdade, tortura, tá? A Comissão da Verdade da Dilma aí, indicando 7 para fazer a Comissão da Verdade, é fácil. Ela posar de heroína da democracia. Cuba é muito bom para fazer cirurgia plástica também. Tá? Não vamos polemizar mais aqui. Vai segurar. Se um deputado aí, José Dirceu, tivesse morrido no Paraná, quando ele estava na clandestinidade, picar de cobra ou morte natural, seria mais um desaparecido político. Mais um, tá ok? Então essa é a verdade, tortura, eu sei disso, tortura você, sei disso. Vocês ficam revoltados porque não me compraram. Tentaram me comprar em 2003, me oferecendo a superintendência do Santos Dumont lá do Rio de Janeiro, para eu votar com vocês. Quebraram a cara. A Estado de São Paulo fez a matéria, não me compraram. Compraram outros. Eu não tenho preço. Eu tenho preço, meu preço é o meu país. E não quero o meu país nessa ideologia que está vindo aí. Vão impor uma ditadura no nosso país. Vocês não conhecem ditadura, vocês vão ter. Esses vão estar bem, que estão na cúpula do partido, vão estar bem. Como é que vai ser o pagamento desses médicos? Porque a Cuba exporta isso daí. Exportou para a Venezuela. Exportou alguns médicos e a Venezuela passou a ter 100 mil homens lá. Inclusive os seguranças, as adjutâncias militares, eu sou capitão do Exército, informam, olha, só que eu informo vocês com... Informam também. Toda a segurança de Hugo Chávez eram cubanos. Que sabe, se fizer uma besteira lá, a família morre lá em Cuba, é executada lá, ou vai para os presídios comer bolinho de barro. Que liberdade tem esse país? Mandando 6 mil para cá, isso é uma utopia, uma mentira. É a ditadura se impor no nosso país pela via pacífica. O que o PCB queria fazer no passado, e o PCdoB, graças a Deus, não quis, né? Foi para a guerrilha do Araguaia. E nós aniquilamos esses bandidos lá no Araguaia. Conclua, por favor, senão já excedeu seu tempo. Conclui isso, presidente. Então eu sou com a minha posição contrária a isso, por questão ideológica assim, que é isso que está acima da intenção do PT e da Dilma Rousseff.